Podeis assentar. Primeiramente quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Bom retornar aqui à Igreja da Barreirinha, a convite do pastorado, da diretoria da igreja, e mais uma vez com a responsabilidade de trazer aqui a palavra do Senhor. Nós vamos meditar um pouco hoje aqui e vamos relembrar um pouco daquilo que foi estudado ontem, né? O que nós aprendemos ontem na lição bíblica? Nós vimos aqui que o povo judeu, depois de haver conquistado a terra prometida, estava vivendo momentos bons, né? Haviam vencido várias guerras, estavam ricos, estavam prósperos. E na lição nos trouxe que aquele povo perdeu o foco. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre foco. Perder o foco. Não perca o foco. E o povo judeu, ele perdeu o foco de que tudo aquilo que eles haviam conquistado porque Deus conquistou por eles. Eles esqueceram que o Mar Vermelho foi aberto por Deus. Deus abriu o Mar Vermelho. Não foi eles. Aquele povo estava colocando tudo aquilo que eles haviam conquistado nas suas próprias forças. Estavam ficando vaidosos pelas grandes conquistas. Estavam ficando soberbos pelos despojos conquistados, pelas riquezas conquistadas nas guerras. E esqueceram que tudo aquilo pertencia a Deus. Deus permitiu que eles conquistassem. E por isso agora Deus estava levantando homens, né? Jeremias, Isaías, pessoas para chamar a atenção daquele povo de que eles haviam perdido o foco. Haviam perdido a verdadeira razão deles existirem como povo. Como povo, eles eram representantes de Deus. Eles deviam mostrar às nações, outras nações, a grandeza e a maravilhosa graça de Deus, para que aqueles povos também crescem, né, e aceitassem a Deus. Mas, infelizmente, eles perderam foco. Nós vamos usar um texto de Salmos 73, esse salmo de Asaf. Eu gosto muito dele porque ele fala exatamente das nossas fraquezas, né? Asaf aqui se coloca como humano. Ele não tenta esconder as suas fraquezas e os seus erros. E nesse Salmo de 73, no verso 1 e 2, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí ele se volta para ele e diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Então aqui, Asaf, quem era Asaf? Asaf era o ministro de louvor da época, ele era levita, os levitas eram responsáveis pela adoração, e Asaf foi um dos grandes compositores salmísticos. Ele compôs 12 salmos, os 12 salmos de Asaf, o Salmo 50 e o Salmo de 73 até 83 foram escritos por Asaf. Esse homem responsável pela adoração a Deus, ele diz que teve um dia em que ele perdeu o foco. Mas por que ele perdeu o foco? Ele continua dizendo assim: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passavam por sofrimento e
e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve por colar e eles se vestem de violência. Não sei se Asaf estava indo para o templo. A verdade é que um dia, um momento da vida de Asaf, Asaf perde o foco, perde a direção dos seus olhos para Deus e se volta para os seres humanos. E quando ele vê as pessoas ao seu redor, ele cresce no coração de Asaf uma dúvida: será que vale a pena eu servir a Deus? É isso que ele está dizendo aqui. Eu faço tanta coisa para Deus, eu passo noites compondo salmos, escrevendo salmos, eu passo dias ensaiando esses louvores, né? O grupo de louvor vem aqui muitas vezes mais cedo, muitas vezes à noite, eles vêm no dia de semana para ensaiar. Asaf também com certeza fazia isso. E agora cresce no coração de Asaf, ele perde o foco de Deus, e agora ele olha para os homens e cresce no coração dele uma dúvida: poxa, esses homens não fazem nada para Deus, e eles têm riqueza, eles são prósperos, eles são sadios, eles são fortes. Muitas vezes isso acontece com a gente também. Nós muitas vezes também perdemos o foco. Quantas vezes eu não me vi fazendo as mesmas perguntas de Asaf? Quantas vezes os meus pés não chegaram a vacilar e escorregar? Nós humanos temos essa tendência. Quando estamos esgotados, cansados, entristecidos, muitas vezes nós olhamos para o lado, ao invés de olhar para Deus. Quando as dificuldades vêm, no nosso coração nasce um sentimento de: por que isso está acontecendo comigo? E não para que isso está acontecendo. Nós questionamos Deus, passamos a questionar, perdemos o foco de Deus. Nós na Bíblia temos vários e Jesus chama-nos a atenção para que nós tenhamos cuidado com aonde nós estamos colocando foco, aonde nós estamos mirando os nossos olhos, os nossos ouvidos. Em 2 Timóteo, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai falar alguma coisa dos nossos tempos, da nossa realidade, da atualidade de agora. Paulo aqui chama a atenção da igreja, chama a atenção do seu discípulo Timóteo, dizendo: cuidado, Timóteo, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que dirão a elas o que elas querem, o que eles querem ouvir. Isso na época de Paulo, 2000 anos atrás, Paulo já chamava a atenção de Timóteo e da igreja. 2000 anos depois, essa palavra para nós é muito mais realidade verdadeira do que daquela época. Quantas pessoas nós perdemos após pandemia? Quantas pessoas deixaram de congregar,
de vir à casa de Deus. Por quê? Porque perderam o foco. Durante a pandemia, deixaram de congregar, ficamos um ano sem congregar, quase um ano sem congregar. E para retornar, como foi difícil. Como foi difícil retornar, né? Mas aos poucos nós fomos voltando as nossas atenção, o nosso foco para Deus, e graças a Deus retornamos, né? Mas muitos ficaram. Hoje nós vivemos uma realidade de pessoas, amigas, irmãos nossos, chegados nossos, que estão em outras denominações. Perderam a crença no verdadeiro ensinamento de Deus, na sã doutrina. Porque perderam o foco em Deus, tiraram o foco de Deus e agora estão procurando, em vez de se adaptarem à palavra, de nós nos adaptarmos à palavra, de fazermos aquilo que a palavra nos diz, essas pessoas que perderam o foco agora estão procurando adaptar a palavra à maneira delas viverem. Estão procurando doutrinas, estão procurando palavras distorcidas, que aonde eles não precisam mais mudar as suas atitudes. Mas a palavra de Deus traz transformação para nossas vidas. Aquilo que nós fazíamos antes não podemos mais fazer. O que nós fazemos hoje aqui na igreja é buscar a imagem e a semelhança de Deus. Não podemos perder o foco de Deus. Se nós perdemos o foco de Deus, nós perdemos a referência para as nossas vidas, para a transformação das nossas vidas. O que nós estamos fazendo hoje é olhar para Deus, olhar para os nossos erros e dizer: o foco é Deus. Isso que eu estou fazendo é errado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que nós não tínhamos antes de Cristo vir nos ensinar, nos trazer aqui na terra, através do exemplo dele, né? Nós precisamos agora deixar esses costumes e buscarmos a imagem e a semelhança de Deus. E aqui a palavra em Timóteo nos chama a atenção, dizendo: olha, toma cuidado, para de repente eu não estar seguindo, buscando uma doutrina, um doutor, um mestre, conforme os meus desejos, conforme os meus pensamentos, e não conforme os pensamentos e os desejos de Deus. Mateus 24, 37 e 39. Esse aqui é do sermão profético. Deus nos chama a atenção com referência à sua vinda. O que vai acontecer no dia da sua vinda? Capítulo 24, 37 a 39. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Porém, não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Aqui são palavras de Jesus, nos chamando a atenção, que a sua vinda, no dia da sua vinda, serão como os dias de Noé. O que acontecia lá com Noé? Deus havia anunciado que tudo iria acabar, que ele mandaria a água e destruía todas as pessoas. E as pessoas, Noé, todos os dias dizia para aquelas pessoas: salva-te, arrepende-te, deixa o teu caminho mau, deixa de praticar as coisas erradas e vem para a arca, vem para a salvação. Mas as pessoas estavam preocupadas com o seu dia a dia.
Estavam preocupados com o carro que iam comprar, com a casa que iam comprar, com o trabalho que iriam realizar, com a promoção que viria, com a viagem que iria fazer. Aqui Jesus está dizendo que aquelas pessoas estavam preocupadas, estavam focadas nas suas necessidades. E aquelas necessidades cessariam, acabariam, porque viria o dilúvio e tudo aquilo ia se acabar. E elas não prestaram atenção naquilo que Jó estava anunciando. Olha, vai vir o fim, vai acabar tudo. Arrepende, vem para a arca. E eles não deram ouvido, eles não focaram em Deus. Então Jesus nos chama a atenção, não façam como aquelas pessoas. A vinda está próxima. Quantas vezes nós já ouvimos nesse ano Deus falando através de várias pessoas, e eu não congrego aqui, e tenho certeza que muitos pregaram sobre como está próximo a vinda de Jesus. Estou mentindo? Acredito que muitos pregadores que vieram aqui falaram, olha, vinda de Jesus está próximo. Por que eu sei disso? Porque no Boqueirão Deus tem falado. Deus tem nos alertado, tem nos chamado a atenção. Povo meu, acorda. Não faça como nos tempos de Noé. Foca em mim. Foca em mim. Não fica focado nas tuas necessidades. Jesus falou até para aquelas pessoas, né, que estavam preocupadas com o que haviam de vestir, o que haviam de comer. Ele disse, por que estáis preocupados com isso? Né, as aves não trabalham, não fazem nada. E Deus cuida delas. Deus tem cuidado de nós. E Deus quer que você acorde e olhe firmemente que a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que perderam o foco. Sansão foi uma delas. Sansão também era um homem que Deus havia escolhido para que fosse líder do povo. E Sansão também perdeu o foco pela sua soberba, porque ele era poderoso, ele conquistou várias coisas, e em vez de aquelas várias coisas que ele conquistou, colocar aos pés de Deus, dizendo, Deus me deu. Não, ele se envaideceu, ele achou-se o cara, e ele sofreu consequências por causa disso. Salomão, o rei Salomão, foi o outro que perdeu o foco. Aquele homem que pediu sabedoria para Deus, e era uma das pessoas mais sábias. Não houve sobre a terra pessoa mais sábia. Mas que também entregou seu coração à vaidade. Também se achou o cara. Que todas aquelas conquistas, todas aquelas riquezas, aquelas grandezas, era ele que te havia conquistado. Quando ele cai em si, ele volta para Deus, ele volta a focalizar a Deus, escreve o livro de Eclesiastes. E acho tremendo, porque quando ele começa o livro de Eclesiastes, ele diz assim, vaidades das vaidades. Tudo nessa vida é vaidade. Olha o que Salomão está dizendo. Um cara que perdeu o foco de Deus, perdeu a referência em Deus, foi e fez coisas horrendas, mas ele conseguiu retornar e chama a atenção para dizer para nós, gente, nessa vida tudo é vaidade, tudo vai acabar. O meu carro do ano vai acabar, a minha mansão vai acabar, você não vai levar. Tudo que eu vou levar é a minha alma. Nem o meu nome é esse nome. Não sei que nome eu vou ter lá no céu, mas nem o meu nome
é verdadeiro. A única coisa que sobra para nós é a esperança em Deus. Olhar para Deus. Fitar a nossa fé em Deus. Amém? Nós temos também pessoas que venceram, que não cederam. E essas histórias que são colocadas aqui, de pessoas que venceram, de pessoas que não cederam ao pecado, que não perderam o seu foco de Deus, está colocado aqui por Deus para dizer: vocês sim conseguem. Vocês se esforçarem, conseguem. José é um cara que serve de referência para nós. Ele foi quase morto, é vendido como escravo, é levado à terra estranha. Na terra estranha, ele é lançado na prisão porque é fiel a Deus, porque não se deita com a mulher de Potifar. Quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele olha para Deus e fala: não posso, eu sou de Deus. E ele não fica dando bobeira, ele sai correndo. Isso serve de exemplo para nós. Muitas vezes, quando nós percebemos que há algo de ruim, que é algo que não é conveniente, devemos sair rapidamente de perto. E José conquistou a salvação. Outro exemplo, Jó. Jó é outro homem que eu uso muito como referência na nossa vida, na minha vida. Porque esse homem, ele perde tudo. Tudo. Ele perde família, perde bens e perde saúde. E é interessante que a mulher diz assim: nega tudo e morre e para o sofrimento. E Jó diz assim: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E Jó também venceu. Jó também não perdeu o foco. Daniel é o outro que, pela sua adolescência, por ser um adolescente ainda, e ter essa firmeza de foco em Deus, eu admiro muito. Um adolescente próximo de 15, 16 anos, é levado numa nação estranha, completamente estranha, pagã, e lá ele testemunha Deus, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Quando ele chega, ele se nega a sentar à mesa junto com o rei, de comer o manjar do rei, de se misturar. Parece que Daniel conhecia o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não senta à roda dos escarnecedores. E Daniel também não sentou, não se curvou diante, não se calou diante do decreto do rei, dizendo que não poderia orar a outro senão a Nabucodonosor. E Daniel não se curva, ele continua orando a Deus, ele continua falando com Deus, abrindo a janela. Quando o decreto é baixado, Daniel não se esconde atrás da janela, ele abre a janela. E por 3 vezes ao dia, ele ora anunciando Deus. Ele não perdeu o foco. Então nós temos aqui Deus mostrando para nós: sim, vocês conseguem. Nós conseguimos porque Deus cuida de nós.
Diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então Deus está todos os dias ao nosso lado. Todos esses homens, Jó, José, Daniel e muitos outros que nós poderíamos citar, eles tinham uma certeza só, que Deus estava ao lado dele todos os dias. Mesmo que as circunstâncias dissessem que não, mesmo que a prisão dissesse que não, mesmo que a cova dos leões dissesse que não, eles diziam: Deus está comigo. E por confiar nisso, Deus os livrou de todo o mal. O que fazer para não perder o foco? E eu vou emprestar aqui as palavras de Jó. Jó, capítulo 42, e versos 5 e 6. Jó 42, 5 e 6. Isso aqui é muito importante para nós não perdermos foco de Deus. Após todo aquele sofrimento, toda aquela dor, agora já findando aquele calvário, Jó faz uma declaração a Deus e diz assim, 42, verso 5. Antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo e com meus próprios olhos. O que Jó está querendo ensinar para nós aqui? Para cada um de nós, da importância que Jó destaca aqui. Antes eu conhecia. Então Jó conhecia Deus. Ele ouvia falar de Deus e sabia quem era Deus, sabia o que Deus havia feito por ele, sabia o que Deus ia fazer para com ele no futuro, porque em determinado momento ele diz assim: eu posso perder a minha vida, mas eu sei que meu Redentor vive. Então, Jó conhecia Deus. Nós precisamos conhecer Deus. E nós conhecemos Deus através da palavra de Deus. Nós conhecemos Deus através da mensagem trazida pelos homens de Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Senão nós perdemos a referência, perdemos o foco. Conhecer Deus, o início, o começo, o meio e o fim. O fim é o que nós almejamos. Qual é o nosso fim? A vida eterna. Ter certeza disso. Ter certeza de que Deus é real. E é através da palavra de Deus. Deus no nosso coração, Ele tem que estar vivo todos os dias. Mesmo que as circunstâncias digam que não. Mesmo que eu tenha um câncer mortal, que tenha poucos dias de vida. Mas Deus vive. Deus está comigo. Então eu preciso conhecer, porque a palavra de Deus nos ensina quem é Deus. E a segunda coisa que Jó fala aqui: agora eu te vejo. Em outra tradução, na outra tradução diz assim: e agora os meus olhos viram a ti. Jó está falando aqui da experiência que ele viveu com Deus. Aquela dor, aquele sofrimento tão grande que ele passou, levou ele para perto de Deus.
foi a primeira vez que ele ouviu Deus falar. Ele conversava com Deus. Ele fazia as suas queixas. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos ali três grupos conversando: os amigos, Deus e Jó. Os amigos falavam, Jó falava e Deus falava. Essa experiência fez com que a fé de Jó se fortalecesse mais ainda do que só de ouvir a falar. Nós precisamos experimentar Deus, ter experiências com Deus, fazer experiências com Deus. Precisamos experimentar. Ontem, o presbítero Vanderlei, ele estava pregando ali na igreja do Boqueirão, e ele falava exatamente da época em que eles vieram para Curitiba. Eles são de Maringá, presbítero Vanderlei e o Isarias, eles são de Maringá e vieram em 75, 76 para Curitiba. E eles eram filhos de crente. Eles mesmos dizem isso. Nós éramos filhos de crente. Frequentávamos a igreja porque éramos filhos de crentes. Mas quando eles vieram para Curitiba, o sofrimento e a dor que eles passaram foi tão grande, tão grande. E ele diz que em determinado momento ele não tinha dinheiro para comprar um sapato, e o sapato dele estava furado. E ele não tinha dinheiro para comprar esse sapato. Era sofrimento, era dor. Mas diz que ele nunca viveu um momento tão extraordinário na vida dele do que naqueles dias. Porque naqueles dias ele passou a contar para Deus o sofrimento. Ele passou a chorar aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu estou sofrendo. E à medida que ele chorava, à medida que ele se quebrava diante de Deus, Deus entrava com a provisão. O presbítero Isarias conta que, na mesma época, eles estavam sem dinheiro, e o último trocado, Vanderlei, era ou Vanderlei ou Isarias tomar o café. E entre eles chegaram à concordância de que o Vanderlei tomaria café e o Isarias ficaria sem café. E ele, naquela época, estava começando a trabalhar no Grupo Bamerindos, o extinto Banco Bamerindos, hoje Bradesco. E ele, naquele momento, pelaquela necessidade, ele sentiu uma necessidade tão grande, uma tristeza tão grande por aquela situação, que ele entrou no banheiro do banco, e lá ele orou e falou para Deus, conversou com Deus. E quando ele estava conversando ali no banheiro, bateram na porta. Isarias, tem uma pessoa que quer falar com você. Aí o Isarias foi atender. Uma pessoa, ele não conhecia, não sabia quem era. Chegou e falou, pegou um monte de dinheiro e falou para ele: trouxe para você. Trabalhando em banco, ele achou que era um teste. Estavam fazendo uma prova com ele. E ele pegou e falou: não, esse dinheiro não me pertence, não é meu, eu não quero. E a pessoa pegou e falou: eu estou te dando, eu estou trazendo para você. E daí o Isarias pegou. Ele contou aquele dinheiro e era exatamente a metade do salário que ele haveria de receber. Há pouco tempo eu perguntei para o Isarias: Isarias, você sabe quem te mandou dinheiro? Até hoje eu não sei quem mandou
o dinheiro para mim. E eu tenho certeza, foi um anjo do Senhor. Essas experiências que eles viveram, eles jamais esqueceram e jamais tiveram dúvida de que Deus existe. E eles, Vanderlei dizia, o meu foco, embora eu sofra, embora eu tenha dificuldades, é sempre Deus. O meu socorro vem do Senhor. E no texto que foi lido aqui pelo nosso irmão Neizinho, Hebreus 12, traz um último ensinamento para nós. Hebreus 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Não tire o foco de Jesus. A tua fé começou em Jesus. E Ele vai aperfeiçoar através das experiências que nós vamos viver com Ele. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver angustiado, quando você estiver com dor, fale com Deus. Quando você estiver alegre, quando você estiver feliz, fale com Ele. E as tuas conquistas, aqui uma coisa muito importante para nós, que serve de lição daquilo que Israel não fez. Reconhecer que tudo que eu faço, tudo que eu sou, é para a glória do Senhor. Que tudo vem do Senhor, tudo é dado pelo Senhor. A minha capacidade profissional, a minha capacidade de líder na igreja, a minha capacidade de ministro de louvor, vem do Senhor. Não sou eu, é Deus. Olhando para Ele, entregando para Ele, através da fé, tudo que eu faço, tudo que eu sou, para Deus. Olhando para Cristo, dizendo, é dele, é tudo para Ele. Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem aperfeiçoa através das nossas experiências. Ele não deixou a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, porque por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Jesus poderia ter saído da cruz, mas ele olhou para nós, olhou para cada um de nós e disse, vale a pena morrer por vocês, vale a pena morrer por você. Vale a pena sofrer humilhação na cruz por você. Por você eu fiz. E agora cabe a nós, por Ele e para Ele, fazermos todas as coisas. E no fim, nos será dado a coroa que o justo juiz tem nos prometido desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe.